Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos neste canal para mais um momento de escuta e meditação da Palavra de Deus. E eu já convido você a pegar sua Bíblia para estar comigo neste momento de reflexão e escuta da poderosa Palavra de Deus. Mas antes disso, vamos clamar sobre nós a unção do Espírito Santo, para que esse mesmo Espírito nos dê o entendimento e a compreensão desta palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, mais uma vez te rogamos, te pedimos e te clamamos o teu Espírito para que nos dê a compreensão do texto que vamos meditar, da tua palavra que está diante de nós, para que a gente possa extrair para a nossa vida aquilo que é os teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, o texto que vamos meditar hoje é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 9, versículos do 43b ao 45. Primeiramente, a igreja celebra hoje em sua liturgia um grande santo, São Vicente de Paulo, ele que foi presbítero e fundador. Então, que no dia de hoje, esse grande santo interceda por nós, para que nós possamos compreender a palavra de Deus. Agora vamos à grande ideia do texto. O texto ele quer nos apresentar, pela segunda vez, Jesus anunciando a sua paixão. Agora, que esta palavra nos ajuda a entender que a cruz ela é necessária para a nossa salvação. Então vamos entender o texto. O versículo 43b. Por que 43b? Porque quando um versículo é longo, a igreja ela utiliza esse recurso para melhor dividir uma passagem bíblica da outra. Então esse versículo é um pouco longo e divide em duas passagens bíblicas. Então a perícope, a passagem bíblica, começa a partir do versículo 43b. Agora vamos primeiro entender o contexto. Jesus ele tinha realizado a libertação e a cura de uma criança epiléptica e tinha devolvido ao pai. Então, logo após isso, se gerou uma admiração por tudo que Jesus fez. Meus irmãos, quantas pessoas hoje se admiram com o que Jesus fez e o que Jesus faz ainda hoje? Mas o que é que acontece com toda essa admiração? Essa admiração não gera em nada, não gera frutos. Por quê? Porque se de fato nós queremos admirar Jesus, nós precisamos querer fazer aquilo e viver aquilo que ele sempre fez, que é ser obediente ao Pai. Só que depois disso, o que é que acontece? O texto vai dizer que ele diz algo aos discípulos. E o que é que ele diz? A gente vai ver no versículo 44, que diz assim: quanto a vós, abre bem os ouvidos às seguintes palavras. O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Veja. Jesus aqui pela segunda vez, ele vai anunciar a sua paixão. Quando ele diz que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, Jesus está dizendo justamente isso. Que Jesus, ele vai ser entregue, ele vai ser rejeitado, ele vai passar pelo processo do sofrimento, pelo martírio, pela cruz, para quê? Para salvar a mim e a você, meus irmãos. Para salvar toda essa humanidade que em outros momentos eu mais uma vez repito, que está reconciliando a humanidade com o Pai. Por quê? Porque quando a gente lê o livro do Gênesis, lá no capítulo 3, nós vemos a queda do homem, ou seja, o pecado original. O momento em que o homem desobedece Deus. E aqui é onde entra toda a maldade, toda a morte entra por causa desse pecado, que a igreja chama de pecado original, ou seja, a origem do pecado. Então, para que nós reconciliássemos novamente com Deus, era necessário um sacrifício. É por isso que São João Batista, quando vê Jesus, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ou seja, o sacrifício da cruz, a paixão do Senhor, a morte e ressurreição de Cristo, gerou para nós a salvação, porque nos reconciliou com Deus.
nos reconciliou com o Pai. Agora, logo em seguida, o que é que acontece? Eles, porém, não compreendiam tal palavra. Era-lhes velada, para que não a entendessem. Veja, primeiramente, eles não compreendiam o sentido dessa palavra. Por quê? Porque quando Jesus disse que ia morrer, quando Jesus disse que ia sofrer, eles não entendiam o sentido daquilo que Jesus estava falando. Veja, quantas vezes na nossa vida nós também não entendemos e nem compreendemos a palavra de Deus. E o exemplo disso é a violência que a gente vê, a incompreensão das pessoas, o egoísmo das pessoas, a desobediência aos mandamentos de Deus. Ou seja, se há desobediência, é porque ainda não houve a compreensão do sentido real daquilo que é a palavra de Deus. Meu irmão, e aqui a gente já pode extrair uma grande lição para a nossa vida. Nós precisamos buscar compreender a palavra de Deus. Meus irmãos, quantas vezes nós perdemos nosso tempo com bobagens, com besteiras, e não buscamos de fato compreender Jesus por meio das Escrituras, e não procuramos conhecer Jesus por meio da pregação da igreja? Agora, os discípulos não compreenderam, e aqui tem um outro ponto que ainda gerou para que eles continuassem na ignorância, que o texto vai dizer, e tinham medo de interrogá-lo sobre isso. Ou seja, os discípulos, além de não compreenderem o sentido das palavras de Jesus, ainda tiveram medo de perguntar a Jesus. Meu irmão, quantas vezes o medo nos trava de seguir adiante? Quantas vezes a gente tem medo de arriscar na nossa vida? Quantas vezes nós temos medo de anunciar o evangelho? Quantas vezes a gente tem medo de sermos nós mesmos? Por quê? Porque nós queremos ficar nesse nosso mundinho, nessa nossa ignorância. Veja, os discípulos não compreenderam, mas eles tinham toda a oportunidade de perguntar a Jesus. E nós temos toda a oportunidade hoje de ter essa comunicação com Jesus. Meu irmão, nunca se pregou tanto a palavra de Deus. Nós vemos tantos canais de YouTube, tantos sacerdotes propagando a palavra, tantos leigos que também utilizam essa plataforma para pregar a palavra de Deus. Mas quantas pessoas ainda continuam na ignorância de não querer saber da palavra de Deus? Por isso que não tenhamos medo de conhecer Jesus. Não tenhamos medo de ter a experiência com o Mestre. Não tenhamos medo de perguntar ao Senhor. Então, meus irmãos, que neste dia, esta palavra nos ajude a compreender e a entender a poderosa palavra do Senhor. E aqui eu quero repetir. Nós não podemos ter medo de buscar compreender a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.